Feche seus olhos por um instante. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, eu quero render graças ao Senhor por mais esse dia, por estarmos aqui. Eu quero pedir ao Senhor que através dessa palavra o Senhor ministre aos nossos corações e ela venha gerar aquilo que o Senhor deseja em nossas vidas, Pai. Que a Tua vontade, o Teu querer se cumpra em nossas vidas. A Tua palavra venha gerar realmente aquilo que é o propósito do Senhor. Que os nossos corações estejam agora preparados como uma boa terra para receber, Pai, a semente preciosa da Tua palavra, que muda, que transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, se tem algo, antes de nós lermos o texto aqui, deixa eu dizer algo para vocês. Tem algo que eu sei que todos nós desejamos, todo mundo deseja aí é ser feliz, né? Ser feliz, experimentar de alegria. E hoje o pastor não vai trazer uma palavra para você ficar muito feliz, não. Eu quero muito que todos vocês, como seu pastor, como seu irmão, como seu amigo, eu quero muito ver a alegria e a felicidade de todos vocês. Hoje em especial, não. Pastor, mas que coisa, o que o senhor quer? Como é que não quer ver a nossa alegria? Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Observando aí, queridos, o tempo que a gente tem vivido, e eu não estou falando aqui da pandemia, ou só da pandemia não, mas o contexto que a gente tem vivido aí, eu tenho visto, quero aqui falar de forma geral, dentro do povo de Deus, às vezes muitos dos seus filhos, muitas pessoas no meio do povo de Deus, indiferentes às vezes com a vontade de Deus, indiferentes com o propósito de Deus para suas vidas. E eu vejo, queridos, assim como o povo de Deus, que a gente está precisando receber mais tristeza do que alegria. Mais tristeza do que alegria. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, queridos. Por isso que o propósito dessa palavra aqui hoje é levar vocês de verdade, é nos levar a se entristecer e não se alegrar. Eu quero levar vocês aí, queridos, a se entristecer e aquela tristeza, a tristeza de Deus para o seu povo, uma tristeza que vem de Deus para as nossas vidas. Amém? Se eu perguntar aqui para você, eu não sei se vocês vão me responder não, mas você quer receber a tristeza de Deus? Ergue a sua mão, deixa eu ver. Quer receber a tristeza de Deus ou não? Quem quer receber a tristeza de Deus aqui? Ergue a mão. Ninguém quer receber tristeza, né? De repente você já fala, pastor, estou cansado de... eu estou cansado já de algumas coisas, de me entristecer, eu não quero receber tristeza não, queridos. Mas você acredita que tem uma tristeza que vem de Deus? Sim ou não? Ou não vem tristeza de Deus? Tem tristeza que vem de Deus ou não? Vamos ler lá o texto? 2 Coríntios capítulo 7, do versículo 8 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui é Paulo escrevendo à igreja de Corinto, e ele diz: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, pois eu percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza levou vocês a um arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Repete isso comigo, queridos. Vocês se entristeceram como Deus desejava. Então tem uma tristeza que é de acordo com a vontade de Deus. E de forma alguma vocês foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, ela não produz remorso, mas ela produz um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor,
que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Eu quero ler uma outra versão, o verso 10 e o verso 11, que diz assim, ó: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Amém, queridos? Só para nós entendermos melhor aqui, é que o apóstolo Paulo escrevendo uma segunda carta à igreja de Corinto. Nessa primeira carta ele tinha escrito uma carta severa, uma carta dura, exortando os irmãos que estavam tendo algumas situações no meio da igreja, que diz Paulo que não acontecia nem mesmo entre os pagãos, nem mesmo entre aqueles que temiam a Deus, queridos, a ponto de pessoas tomarem a mulher do próprio pai, e havia inveja, discórdia, divisão no meio da igreja. E Paulo exorta severamente para que se corrigisse aquilo, para que corrigisse, né, aquele que estava fazendo aqueles atos, né, que desagradavam a Deus. E isso causou, segundo agora essa carta, causou uma grande tristeza, mas uma tristeza que resultou em coisas boas depois. Amém, queridos? Quando a gente olha para esse texto, então a gente vê aqui que é nítido que tem uma tristeza que vem de Deus para as nossas vidas, e essa tristeza, ela nos leva a se voltar para Deus. Essa tristeza, queridos, ela nos leva a se voltar para a sua vontade. Essa tristeza é uma tristeza que nos leva a deixar caminhos de morte e recebemos livramento de Deus. Então essa é a tristeza que vem de Deus. A gente não pode aceitar, queridos, fazer parte de uma geração. Eu ouvi muito isso há tempos atrás, nosso pastor aqui, o pastor Aguinaldo, ele falava sobre isso. Uma geração de olhos secos. A gente não pode aceitar fazer parte dessa geração. O que é essa geração de olhos secos? Pessoas que não choram mais, pessoas que não se quebrantam mais na presença de Deus, pessoas que olham, às vezes, para as suas vidas, e falam, puxa, eu estou bem, estou abençoado por Deus, graças a Deus, estou bem financeiramente, estou bem na saúde, a família está bem, né? Está bem numa posição, está bem no seu emprego. Mas, na verdade, muitas vezes são pessoas, como diz lá em Apocalipse, pobres, cegas e nus, porque não são fartas da presença de Deus. Eu quero que você leia um outro texto comigo, Tiago, capítulo 4, que vai falar também sobre se entristecer. Tiago, capítulo 4, do verso 7 ao verso 9. Eu quero que você leia esse texto comigo. Tiago, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 9. Olha o que diz aí. Portanto, submetam-se a Deus, se sujeitem à palavra, à vontade de Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Aqui fala de uma lei da reciprocidade, queridos. Quer que Deus se aproxime de você? Se aproxime de Deus. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Olha o que diz aí, queridos. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Meu Deus, por que será que Deus diria isso para nós? Deus quer que nós sejamos um povo triste. Deus quer que nós sejamos um povo, né, que vive a chorar, a lamentar. Não, queridos, eu acredito que isso nos fala
Eu quero, o nosso Deus, com certeza, Ele quer que sejamos um povo feliz e alegre. Assim como eu comecei dizendo aqui, como pastor de vocês, queridos, como eu quero ver a alegria de cada um de vocês. Como eu quero ver a alegria na família, eu quero ver vocês realizados, desfrutando do melhor de Deus, cada um de vocês. Mas eu aprendi algo. Hoje eu estava até falando com a minha esposa sobre isso. Eu não quero ver vocês, nenhum de vocês, felizes a qualquer custo, não. A qualquer preço, não. Ao preço de você estar feliz, quebrando princípios e valores da palavra de Deus, desfrutando de uma alegria, desfrutando de uma felicidade, mas que é uma alegria e uma felicidade que você está desfrutando fora dos princípios da palavra de Deus, que tem entristecido o coração do nosso Pai. É uma alegria, é uma felicidade passageira, momentânea, que você muitas vezes pode estar desfrutando, né? Mas é algo que não está agradando o coração do Pai. Então esse tipo de alegria eu não quero para a sua vida. Eu não quero para a minha vida. Eu não quero ver meu filho, eu não quero ver minha esposa feliz e alegre a qualquer custo. Eu não quero isso. Amém? E eu acredito que essa é a vontade de Deus. O nosso Deus não quer nos ver felizes e alegres a qualquer custo. Há um preço de passar por cima, de atropelar a sua palavra, os princípios e os valores da palavra de Deus, para fazermos aquilo que é a nossa vontade, o nosso querer. Amém? Se for assim, queridos, de verdade, eu prefiro ver vocês tristes, se entristecendo como Deus quer. Eu prefiro ver minha esposa, meu filho, a minha família triste. Se for uma tristeza que é da vontade de Deus, se for uma tristeza que é para levar ao arrependimento, se for uma tristeza que é para levar a se voltar para Deus, se for uma tristeza que é para fazer a vontade dEle, eu prefiro que você esteja triste. Como diz esse texto. Amém? E a primeira verdade que eu quero ministrar ao seu coração aqui, o primeiro tópico dessa mensagem é: quem ama, fala a verdade. Quero que você volte em 2 Coríntios, no capítulo 7, o texto base. Quem ama, fala a verdade. Olha o verso 8 e o verso 9 diz assim: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, pois eu percebi que minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, eu me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza levou vocês ao arrependimento. Aqui Paulo está dizendo, queridos, que ele não gostou de ter entristecido os irmãos, mas que depois ele se alegrou porque ele viu que produziu bons frutos. E Paulo, na outra versão, diz que ele escreveu uma carta que foi muito severa com os irmãos. Se você vê lá a forma que ele exortou, depois vocês pegam e leiam a carta de 1 Coríntios, a ponto dele chegar a falar assim, para a igreja, para aquele que tinha tomado a mulher do próprio pai: entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas o espírito seja salvo. Ele escreveu uma carta dura: expulsem, mandem esse perverso para longe de vocês. Só que depois você vai ver Paulo escrevendo, para que eles venham, que havia tido um arrependimento, para que eles venham acolher ele novamente. Mas a princípio Paulo foi muito duro, Paulo foi muito severo, queridos. Só que ele foi algo que depois produziu algo na igreja, que levou a igreja a se voltar para Deus. E nós vamos ver aqui o que é que produziu. Mas o que eu quero focar aqui primeiro, queridos, é que a carta que Paulo escreveu, o que Paulo falou para os irmãos, olha aqui para o pastor, queridos, não se distraia. O que Paulo falou a princípio para os irmãos, entristeceu. Às vezes, queridos, falar a verdade, você vai falar a verdade para alguém, às vezes vai entristecer aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa não vai receber muito bem. A princípio ela vai se entristecer, a princípio ela não vai gostar muito, a princípio ela pode até virar a cara com você. Mas quem ama, fala a verdade. Quem de verdade ama, quem é amigo de verdade, fala a verdade. Em Provérbios fala sobre isso. Agora,
Provérbios fala que aquele que não é amigo, ele tem muitas vezes lábios bajuladores. Oh, meu irmão, glória a Deus, você é uma bênção, não sei o quê, e é assim, seja feliz, e isso e aquilo, tanta coisa, mas às vezes ele sabe que tem algo errado e ele não exorta você, ele não traz você no caminho certo, e ele só fala coisas boas, mas no fundo isso não te faz bem. Às vezes fala coisas que te agradam, mas às vezes isso não te faz bem. E muitas vezes falar a verdade não vai te agradar, você não gosta, às vezes pode te irritar, mas é algo que vai te trazer vida, vai te trazer livramento, vai te fazer voltar para Deus, vai te fazer refletir e vai te fazer voltar para os caminhos que são o caminho da verdade, os caminhos que Deus quer que a gente venha trilhar. Amém, queridos? Então quem ama faz como Paulo. Eu confesso que eu falei para vocês se entristeceram, eu não gostei mais. Eu me alegro porque depois produziu frutos que levou vocês a se voltarem para Deus, levou vocês a se dedicarem a Deus, então glória a Deus pela tristeza que causou em vocês. Quem ama, fala a verdade. Amém? Porém, queridos, eu quero fazer uma observação aqui. Eu já ouvi muitas pessoas que se dizem sinceras, né, dizer assim, não, eu sou sincero. Eu falo mesmo a verdade, o que eu tenho que falar, eu falo na bucha, falo na hora. Quero fazer uma observação bíblica. Falar a verdade não significa ser grosseiro, não significa, né, você ferir e magoar o irmão. A Bíblia fala em Eclesiastes, deixa eu só ver aqui. Eclesiastes capítulo 8, do verso 5 ao verso 6, fala, o coração sábio saberá a hora certa e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e uma maneira certa para cada situação. Então fale a verdade para o seu irmão. Esteja disposto a ouvir a verdade, porém, tem uma hora certa, tem a maneira certa de fazer. Então seja sábio, tem a maneira certa de você falar a verdade para o seu irmão e a hora certa. Muitas vezes, queridos, a pessoa pode ser que ela não receba aquela palavra de exortação, não receba aquela palavra que é para livrar ela da morte, que é para livrar ela do engano, que é para abençoar a vida dela. Pode ser que você fala, puxa vida, mas eu falei a verdade, ele não quis ouvir, ele endureceu o coração. Pode ser muitas vezes que é porque a gente falou do jeito errado. A gente falou orgulhoso, a gente falou irritado, a gente falou, parece irado, ou a gente falou numa hora que ele não estava preparado para ouvir. A palavra de Deus diz também que a palavra ríspida desperta a ira, e a palavra branda acalma o furor. Então, diz lá em Timóteo também que aquele que corrige deve corrigir com mansidão, na esperança de que venha haver arrependimento. Então sempre corrija na esperança de que o seu irmão vai se arrepender, e com mansidão, e com amor, na hora certa, do jeito certo. Amém, queridos? Mas olha aqui, fala a verdade. Fala a verdade para o seu irmão. E muitas vezes falar a verdade vai nos custar alto preço. Muitas vezes falar a verdade, às vezes as pessoas a princípio podem até se afastar de você, mas se você ama de verdade, queridos, não deixe de falar a verdade. Amém, queridos? Isso é algo muito precioso. A gente precisa entender também que a verdade ela exerce um poder libertador sobre as nossas vidas, sobre a vida de outras pessoas. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, diz isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, se você realmente ama esse irmão, se você ama essa pessoa, se você ama esse seu familiar, fala a verdade, porque a verdade vai trazer libertação para ele. Não fica bajulando, não se omite. Muitas vezes, queridos, é verdade, esses dias, eu não me lembro com quem que eu estava conversando, que eu falei, como que é difícil, às vezes a gente está em situações difíceis que a gente precisa, às vezes ter um confronto, confrontar em amor um irmão, uma pessoa, né? E às vezes a vontade humana nossa é correr desse confronto, é não falar, porque a gente sabe e fala, puxa, dependendo até de como é a pessoa, você já pensa, ele não vai receber muito bem, ela não vai receber muito bem, né, vai ficar meio chateado comigo, e às vezes a vontade nossa é correr dessa situação, é não falar, né, às vezes a gente não quer fazer isso, mas quem ama de verdade fala porque ele entende, fala, ele pode até não gostar, mas eu amo essa pessoa, e o meu desejo é que ele dê ouvidos, o Espírito Santo trabalhe, e ele saia desse engano, ele saia dessa mentira que o diabo tem levado ele, e ele volte para os caminhos de vida.
Agora, se a gente não ama, queridos, muitas vezes a gente pode ter uma, não, deixa ele, é ele com Deus. É ele com Deus, ele que se resolve com Deus, ele já conhece, já conheceu a palavra, é ele com Deus, deixa ele. Não, queridos, se a gente ama, vamos lá, na hora certa, do jeito certo, a palavra certa, mas a gente precisa fazer isso, amém? Porque a verdade, ela liberta, e muitas vezes, essa pessoa, esse irmão, estou falando da gente fazendo, mas a gente se colocar também no lugar. Quando alguém vier falar algo para você, mesmo que você não goste, segura ali, fica quietinho, analise à luz da palavra o que ele está falando, e se for algo que está de acordo, receba. Mesmo que a princípio você não goste muito, isso vai trazer liberdade, isso vai nos libertar, vai nos curar. Amém, queridos? Uma segunda verdade que eu quero ministrar ao seu coração, está no verso 9, que ele diz: agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma vocês foram prejudicados por nossa causa. Segundo lugar, queridos, falar a verdade traz a verdadeira alegria que vem de Deus. Falar a verdade traz a verdadeira alegria que vem de Deus. Como eu disse, muitas vezes não é fácil a gente falar a verdade, dependendo da pessoa que vai escutar, né? Dependendo da pessoa que a gente está falando, e o jeito que ela receber, às vezes a gente se entristece o nosso coração, fala, puxa, eu falei em amor, com cuidado, e a pessoa agiu dessa forma, fez dessa forma, e às vezes aquilo acaba nos entristecendo, mas Paulo diz aqui, olha o que ele diz: agora, porém, eu me alegro, não foi porque vocês foram entristecidos, mas porque essa tristeza levou vocês ao arrependimento. Ou seja, lá no verso 8 ele está dizendo, eu me entristeci, quando eu escrevi a carta eu fiquei triste, porque eu vi que vocês se entristeceram por causa da minha carta, mas agora eu estou me alegrando, porque eu vi que essa carta produziu em vocês arrependimento, né, salvação, eu vi que produziu coisas boas, então agora eu estou me alegrando. A princípio gerou tristeza, a princípio gerou aquela tristeza no meu coração, mas agora eu estou me alegrando porque eu vi, olha só o que aconteceu na vida de vocês, olha só o que Deus está fazendo, olha que dedicação, olha o arrependimento, que desejo de ver a justiça sendo feita, que indignação, que temor, né? Olha só quanta coisa boa produziu, então agora eu me alegro. Então deixa eu dizer para vocês, queridos, a princípio pode ser que você falar a verdade ou ouvir a verdade, vai causar uma tristeza, vai te causar uma situação desconfortável, mas depois, quem fala a verdade, queridos, falar a verdade traz a verdadeira alegria que vem de Deus. Depois, queridos, a alegria de Deus vai vir sobre as nossas vidas. Tenha certeza disso. A alegria de Deus vai vir sobre as nossas vidas, quando a gente anda na verdade, quando a gente fala a verdade. Amém? Pague o preço. Pode ser que a princípio você falando a verdade, você vai sofrer consequências ruins. Você vai falar, Senhor, mas eu falei a verdade, eu andei na verdade, e por conta disso eu estou sofrendo essas coisas. Seja no emprego, seja com um familiar, seja no casamento, né? Às vezes você tem algo para falar para o seu cônjuge, que você não falou, e você precisa falar, mas você fala, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar isso? Isso vai acabar assim, isso meu casamento vai balançar. Fala a verdade. Pode ser sim, eu não vou dizer para você que você vai falar, vai ser maravilha, não. Pode ser que você fale e a princípio, o seu esposo, a sua esposa, fique entristecido, vai gerar uma situação toda assim, mas depois, querido, isso vai gerar vida, porque você está andando na verdade, e isso vai trazer a alegria de Deus, e mesmo que você sofra algumas consequências, aquele peso do pecado, aquele fardo do pecado, aquele peso na consciência, vai sair das suas costas, vai sair, e isso vale a pena, queridos, amém? Em nome de Jesus. Eu me lembro, há tempos atrás, um filme que eu assisti que narra mais ou menos um episódio sobre isso, eu não me lembro o nome do filme agora,
Mas uma pessoa, deixa eu ver aqui, não sei se é o aviador, eu não me lembro agora, ou o voo, que é aquele, com Denzel Washington, que ele era um piloto de um avião, que ele vivia numa vida de mentira, né? Mentia muito, e ele acabou salvando muitas pessoas num voo, mas ele estava até embriagado, e deu uma polêmica, estava sendo condenado, mas enfim, para se safar, era mentira atrás de mentira, e estava sendo tido como um herói. Mas para ele continuar sendo tido como um herói, ele precisava se manter na mentira. E chegou uma hora que aquilo, sabe, ele não aguentava mais aquilo. E ele abriu o jogo e falou a verdade. E aí você pensa, puxa, falou a verdade, aí Deus abençoou, e abençoou mesmo. Só que ele foi preso. Ele foi preso, ele pagou por aquilo que ele fez, né? Só que no filme, você vê no filme, como que ele estava leve, como que ele era outra pessoa. O filho dele que não gostava dele passou até a visitar ele ali na prisão, e ele era um outro homem. Sofreu as consequências? Sofreu, de falar a verdade. Só que ele estava livre. Às vezes ele podia estar livre da prisão, mas aqui dentro, na sua alma, na sua mente, está preso, e está com aquele fardo do pecado, aquela coisa esmagadora sobre nós. Queridos, falem a verdade, andem na verdade, amém? Busque a hora certa, busque o momento certo, o jeito certo, mas que a gente venha falar a verdade, amém? Eu me lembro de uma frase da Joyce Meyer, uma mestre na palavra de Deus, que eu admiro demais o ministério dela, que ela diz assim, queridos, você pode não me amar agora, que eu estou te dizendo a verdade, mas com certeza você vai me amar mais tarde, quando essa verdade transformar a sua vida. Você pode não me amar agora, que eu estou te dizendo a verdade, mas com certeza você vai me amar mais tarde, quando essa verdade transformar a sua vida. Essa frase marcou no meu coração, ficou marcada, amém? Mas vamos lá, em terceiro lugar, a tristeza, segundo Deus, nos leva a um arrependimento. A tristeza, segundo Deus, nos leva a um arrependimento. Olha aí, verso 9 e verso 10. Agora, porém, me alegro, não foi porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Até aqui só, vamos ler só até aqui. Amém? Eu quero ler uma definição para vocês aqui, queridos. Eu sei que vocês já sabem, já ouvimos muitas vezes aqui, mas para relembrar, ou aqueles que às vezes estão nos ouvindo ainda não sabem sobre isso, mas eu quero ler uma definição sobre arrependimento. Quando a gente fala de arrependimento, preste atenção. A palavra arrependimento, ela é de origem grega, que é metanoia, e ela significa conversão, tanto espiritual como intelectual. Mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, temperamentos, caráter trabalhado e evoluído. Isso é arrependimento, preste atenção. Quando a gente fala sobre arrependimento, a pessoa se arrependeu. Olha o que é arrependimento. Novamente, conversão espiritual ou intelectual, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes. Então, arrependimento quer dizer mudança de atitude, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. E isso é diferente do remorso. A gente vê no texto aqui, eu quero ler novamente o texto. O verso 10 diz assim: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza que vem de Deus, ela não produz remorso, ela produz arrependimento. Qual que é a diferença do verdadeiro arrependimento e do remorso? Preste atenção, queridos. O remorso, a pessoa que está com remorso, ela não sensibilizou de verdade com o mal que ela fez, ou que ela possa haver causado aos outros, e às vezes ela pensa só em si mesma, e às vezes ela é capaz até de infligir a si mesma algum tipo de castigo, como a gente via até antigamente falar sobre autoflagelação, né? Só para tentar se esquivar de sofrer uma punição ainda mais severa por causa do erro que ela cometeu. Né? Agora, ou seja, a pessoa que sente remorso, queridos,
ela não sentiu uma dor de verdade, uma tristeza. Um exemplo, eu fiz algo muito ruim para o Tiago, para o Claudinês, muito ruim que prejudicou a família dele. Só que eu sei que aquilo que eu fiz para o Tiago, aquilo vai me prejudicar. Então, como eu sei que vai me prejudicar, eu já dou um jeito de fazer alguma coisa, às vezes até de me autopunir para dizer que eu senti aquilo, mas na verdade eu nem me preocupei que eu feri ele. Eu nem me preocupei com a dor ou com a destruição que causou na vida dele e da família dele. Eu só quero é me ver livre da consequência. Então eu acabo fazendo algo só para se ver livre da consequência. Isso se chama remorso. Isso não é arrependimento. Amém, queridos? Já o arrependimento, aquele que está arrependido de verdade, ele percebe e ele se sensibiliza das consequências ruins que causou a outras pessoas, ou não só a outras pessoas, às vezes que causou a Deus. Mas como assim a Deus? Aqui eu me lembro, queridos, e essa palavra, ela é para mim, tá? É para mim essa palavra, como eu quero que desça ao coração de vocês. Eu me lembro no início da minha conversão, e quando eu me lembro disso, queridos, eu vejo que em muitas situações eu preciso buscar mais disso, ou me arrepender mais profundamente, genuinamente, de maneira mais profunda. Eu me lembro no começo da minha conversão, queridos, quando eu ainda tinha alguns hábitos que eu aprendi que desagradavam a Deus, entristeciam o coração de Deus, e quando eu fazia aquilo que eu ainda às vezes fazia, aquilo me dava um aperto no coração, aquilo me gerava uma tristeza, aquilo me incomodava, e eu lembro que eu ia para Deus e eu chorava: Senhor, me perdoa, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais entristecer o seu coração, eu não quero mais ficar fazendo essas atitudes, me perdoa, Senhor, me perdoa, eu não quero mais, me perdoa, eu não quero fazer mais isso, eu não quero mais olhar isso, eu não quero mais ter essa atitude, me perdoa, Senhor, me perdoa. Queridos, de verdade, com tristeza no coração, por ter entristecido o coração de Deus, ferido o coração de Deus com coisas que são pecado, e aquilo gerava uma tristeza, gerava algo que me incomodava. Às vezes ninguém sabia, mas eu sabia que eu entristecia o coração do Pai, e aquilo pesava, aquilo me entristecia, aquilo enquanto eu não ia para Deus, eu não me humilhava, e realmente de chorar, de se humilhar, porque pesava. Agora eu quero que você pense nisso. Você já viveu isso? Mesmo que pecados que você cometeu, situações que você cometeu, que você sabe que entristeceu o coração do Pai, ninguém sabia, mas só você e Deus, mas você sabe que aquilo entristeceu, e aquilo gerar no seu coração, gerar na sua vida uma tristeza, a ponto de aquilo você até chorar e ir para Deus e pedir perdão, porque você sabe que Deus desagradou o coração do Pai. Agora eu quero trazer vocês aqui comigo, lembra aqui no início da pregação eu comecei dizendo para vocês, queridos, o desejo do meu coração é que vocês saiam daqui, que a gente como igreja, que essa pregação de verdade comece a gerar tristeza no nosso coração, essa tristeza, que a gente volte a ter aquela tristeza de quando a gente fez algo às vezes aparentemente simples, aí eu menti, e aquilo te incomodava, te entristecia, uma mentirinha, e você ia e consertava aquilo. Me perdoa, Amanda, porque eu falei uma mentira para você. Me perdoa, e aquilo te entristecia o coração de Deus. E agora, de repente, queridos, a gente vai crescendo no conhecimento de palavra, a gente vai avançando, a gente vai se tornando às vezes mais conhecedor das Escrituras, só que às vezes essas pequenas coisas que antes nos geravam tristeza, nos faziam chorar, às vezes a gente acaba pecando, errando, sabe que pecou, mas aquilo não dói mais. A gente não se entristece mais. A gente não tem mais tristeza porque eu menti. Ah, uma mentirinha, não tem problema. Não se entristece mais. Falou um palavrão, já escapou. Não se entristece mais porque falou palavras que desagradam a Deus. Machucou o cônjuge, feriu o irmão, e não se entristece mais, está tudo normal, está tudo bem, não tem problema nenhum. Deus, perdoa aí,
O senhor me perdoa, né? O senhor é normal, né? A gente é carnal, né? A gente é na carne, né? Quem é da carne. E não gera mais tristeza. A gente não se entristece mais. Eu estou falando para mim, queridos. Às vezes, muitas situações, a gente não tem mais aquele de se contristar, aquele quebrantamento de verdade, de doer. Essa palavra está dizendo isso. Queridos, vejam o que essa palavra gerou em vocês. Vocês se entristeceram. Vocês se entristeceram a ponto de ir lá e corrigir a situação, a ponto de se voltar para Deus, a ponto de começarem a se dedicar mais a Deus. Vocês se entristeceram como Deus quer. E eu vejo que nesses tempos, queridos, como a igreja precisa se entristecer. Como nós precisamos dessa tristeza, queridos. Não é de alegria, não. A gente precisa se entristecer de muitas vezes não estar andando como Deus quer. A tristeza, segundo Deus, nos leva a esse arrependimento, queridos. Eu quero dar alguns exemplos sobre isso. O arrependimento, queridos, ele pode ser considerado como a dor sentida por causa da dor causada. Novamente quero dizer para vocês, o arrependimento ele pode ser considerado, eu estou sentindo uma dor no meu coração, um aperto no meu peito, uma vontade de chorar. Não só isso. Arrependimento é mudança de atitude também. Mas eu estou sentindo essa dor porque eu causei dor a outras pessoas. Porque eu causei dor e tristeza ao coração do meu Deus. Então o arrependimento ele pode ser considerado como a dor sentida por causa de uma dor causada. E eu quero só citar alguns exemplos, eu vou citar os textos, nós não vamos abrir. Mas um exemplo de arrependimento, queridos. Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã, quando ele adulterou com Betseba, e ele foi confrontado pelo profeta, ele adulterou, ele mandou matar a mulher de Betseba, ele mandou assassinar Urias. E aí ele foi confrontado pelo profeta do seu pecado, olha que pecados terríveis. Mas quando ele foi confrontado, Davi realmente se arrependeu. Você vai ver isso aí, lê o Salmo 51, que é um salmo que fala sobre isso, logo depois de ele ter sido confrontado pelo profeta Natã. É um salmo de arrependimento. Onde tem aquele texto famoso que a gente conhece, que ele diz, um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezarás, ó Deus. Mas ele se arrependeu de verdade. Quando ele foi confrontado com o seu pecado, ele não ficou dando desculpas, ou pondo a culpa em outras pessoas, né? Ele falou, eu pequei contra o Senhor eu pequei. Ele se arrependeu de verdade. Diferente, isso aí você vai ver em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. Agora você quer ver uma diferença? Saul, quando foi confrontado pelo profeta Samuel. 1 Samuel capítulo 15, do verso 24 ao verso 30, não vou ler, só vou citar a história. Mas Saul tinha recebido uma direção de Deus, através do profeta Samuel, para exterminar o povo, os amalequitas, exterminar todos ali os animais, não deixar ninguém vivo, né? E Saul não cumpriu a palavra de Deus, ele poupou o rei Agag, ele poupou o melhor dos animais, e quando Samuel veio e confrontou Saul do seu pecado, porque ele pecou, ele não fez completamente o que Deus tinha feito. Obedecer parcialmente, então, queridos, é pecado. Ele não obedeceu, e quando Saul confrontou, ele chegou para... Aliás, Samuel confrontou, ele chegou para Saul, Saul chegou para o profeta Samuel e falou, louvado seja Deus, glória seja Deus, fiz tudo que o nosso Senhor mandou. Samuel falou, então que barulho de ovelhas aí, de boi é esse que eu estou ouvindo? Não, sabe o que é? É que os soldados, eles pouparam aqui o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, para a gente oferecer ao nosso Deus, né, para oferecer ao nosso Deus, foi por isso, mas eu obedeci. E é aquele texto famoso que a gente conhece também, onde ele fala, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto ao que se obedeça a sua palavra?
Deus não quer sacrifício de tolo, Deus quer que obedeça. Mas, enfim, não é esse o foco nesse texto. O foco que eu quero dizer para vocês é, depois que ele foi confrontado pelo profeta Samuel, ele chega para Samuel e fala, eu pequei, Samuel, eu pequei, mas volta comigo e me honra diante do povo, volta comigo e me honra, porque como é que eu vou ficar na fita aí diante do povo, né? Vamos lá, porque eu preciso que você esteja comigo me honrando diante do povo. Saul, queridos, nesse momento, ele não se preocupou em momento algum que ele ia entristecer o coração de Deus. Ele não se preocupou, eu pequei contra Deus de verdade. Não, o que ele estava preocupado só era com a sua reputação. Ele estava preocupado em voltar com o profeta Samuel e ser honrado diante do povo. Mas ele não estava preocupado que ele entristeceu o coração de Deus. E muitas vezes pode acontecer situações nas nossas vidas assim. Às vezes a gente não está preocupado se entristecer o coração de Deus. A gente está preocupado como é que está a nossa reputação diante das pessoas. E aqui, queridos, isso é um exemplo de remorso. Saul teve remorso. Ele não teve arrependimento. Um outro exemplo de remorso, Faraó. Quando ele foi afetado por aquelas pragas que Deus enviava através de Moisés. Quando vinha a praga, tem lá para você ler, Êxodo capítulo 9, verso 27 ao verso 28, ele chega para Moisés e fala, pequei Moisés, pequei, ora lá o seu Deus Moisés, para que ele faça cessar essa praga. Então logo a praga cessava, ele endurecia o coração de novo e voltava às mesmas práticas e voltava a ter o mesmo coração endurecido. Então ele não foi arrependimento, foi remorso. Amém, queridos? Essa é a diferença aí do remorso e do arrependimento. Mas vamos lá. Tem muita coisa aqui. Eu vou ter que passar rapidinho para vocês. Eu quero falar com vocês algumas coisas aqui. Frutos do verdadeiro arrependimento. Aí em 2 Coríntios, no capítulo 7, quero falar com vocês alguns frutos do verdadeiro arrependimento. O primeiro deles, dedicação à obra de Deus. Paulo diz aqui, no verso 11, vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação. Olha aqui, queridos, essa parte eu quero que vocês prestem muita atenção. De verdade, eu não entendo, e hoje é um tempo que eu tenho visto isso. Como é que uma pessoa, por isso que eu falo que a igreja está precisando ser levada à tristeza. Como é que uma pessoa pode dizer, eu pertenço a Deus, eu amo a Deus, Deus é prioridade na minha vida, Ele é o primeiro na minha vida, se não tem dedicação. O verdadeiro arrependimento, nos arrependemos de verdade, nos leva a sermos pessoas dedicadas, nos leva a sermos crentes fervorosos, nos leva a sermos crentes sinceros. E aqui eu quero que você se analise, que nós venhamos nos analisar. Queridos, se nós não temos sido dedicados, se nós não temos sido fervorosos, se nós não estamos se dedicando naquilo que Deus nos chamou para fazer, confiou em nossas mãos, será que a gente não precisa aí de uma tristeza que nos leve a se dedicar? Será que a gente tem se arrependido de verdade? Ou a gente está com o coração endurecido? A gente pede aquele perdão para Deus, mas é aquele perdão, perdoa aí, Deus. Porque um arrependimento de verdade, Paulo diz, veja o que essa tristeza produziu em vocês. Levou vocês a serem pessoas dedicadas. E nós estamos em tempos aí, queridos, por isso que eu falo que a igreja precisa se entristecer. As pessoas, sabe, o que Deus confiou em suas mãos, não tem se importado, não tem se dedicado, e não foi nas mãos do pastor não, foi na sua mão. Eu sei o que Deus confiou nas minhas, e eu preciso me dedicar mais. Mas e o que Deus confiou nas suas mãos? Como é que você pode dizer que tem se arrependido, que ama o Senhor, que é servo do Senhor, que Ele é a prioridade, se o que Ele confiou não tem tido dedicação? Porque um verdadeiro arrependimento produz o que Paulo diz aqui, vejam que dedicação. A palavra que Paulo deu, severa, dura, causou tristeza, mas essa tristeza levou eles a falar, eu não posso ficar desse jeito, eu não posso ser um crente morno, eu não posso ser um crente frio, eu preciso me dedicar naquilo que Deus confiou nas minhas mãos.
Um outro fruto do verdadeiro arrependimento. Que indignação. O texto diz, que dedicação, que desculpas, que indignação. É ficarmos indignados com o pecado. É ficarmos indignados na nossa vida e também se tem no seio da igreja. A gente não pode tratar o pecado de qualquer forma e levando de qualquer maneira. Não tem problema, vamos levando. Não, a gente precisa ficar de tal forma, falando, eu não aceito isso. Nem nas nossas vidas, nem no meio da igreja. Porque quando Paulo escreveu isso, a igreja foi se consertar. Porque até então, eles estavam se gabando, porque eles estavam cheios de dons na igreja, dons disso, dom daquilo, mas eles estavam permitindo o pecado, a divisão, o adultério, tantas coisas permitindo ali no meio da igreja, enquanto eles estavam se gabando de ser uma igreja cheia dos dons. E aí quando Paulo escreve essa carta, diz que eles são levados a esse contritamento, a se contristar, e a se arrepender, e a ficarem indignados, e ajustar essa situação. Amém, queridos? E como igreja, como corpo, se tem coisas que a gente precisa ajustar, a gente não pode ficar levando de qualquer maneira, a gente precisa ajustar para que Deus nos abençoe, para que Deus nos prospere, para que Deus nos faça avançar. Que temor, Paulo diz, olha o temor que produziu em vocês, essa carta, essa palavra dura assim que te entristeceu, mas olha o que produziu depois, temor. E temor não é ter medo, eu já falei isso aqui diversas vezes. Temor é levar a palavra de Deus a sério. Com Deus não se brinca, não se deixe enganar. O que o homem semear, ele vai colher. Vejam que essa palavra produziu em vocês temor. Temor a Deus, levar a palavra dele a sério. Ficar amedrontado sim, estar vivendo em pecado. Como eu disse, tem pessoas que estão tratando o pecado como algo normal no meio da igreja. E aqui eu não estou apontando para A, apontando para B, apontando para C. Eu quero que todos nós venhamos a refletir. Tratar o pecado, a gente não pode tratar o pecado como algo normal. E não tem pecadinho, não tem pecadão, tem consequências. Mas a gente precisa tratar o pecado como pecado. A gente não pode ficar chamando o pecado, acariciando o nosso pecadinho de estimação e achando que não tem nada a ver. Ah, mas não tem problema, é uma fraqueza, mas Deus conhece. Não, queridos, a gente precisa consertar isso. Que preocupação e desejo de ver a justiça feita, né? É passar a enxergar os outros como Deus nos vê, perfeitos em Cristo, capazes de andar em conformidade com a palavra do nosso Deus. E aqui eu quero falar sobre alguns resultados de ter um verdadeiro arrependimento. Quero citar alguns textos conhecidos. Segundo Crônicas 7,14, olha um dos resultados se a gente tem um verdadeiro arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter, se arrepender, se deixar os seus maus caminhos, mudar a sua mentalidade, mudar os seus caminhos, eu vou ouvir dos céus. Olha então um dos resultados, vai ser ouvido por Deus. Eu vou perdoar os seus pecados, vai ser perdoado, e eu vou sarar a sua terra, eu vou curar a sua terra. Então, queridos, um dos frutos do arrependimento, a gente vai receber perdão, vai ser curado, vai ser sarado, vai ter as nossas orações ouvidas diante de Deus, e se tem um tempo que a gente precisa disso, é hoje. Estamos vivendo esse tempo aí também de pandemia, mas a gente precisa, a igreja precisa clamar, precisa buscar, mas se a gente estiver clamando, buscando, mas orações que não são ouvidas, uma igreja que não estiver vivendo em conformidade com a vontade de Deus, que tipo de oração vai chegar diante do trono de Deus? Eu não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de uma igreja que se arrepende de verdade, se arrepende, se volta para Deus, deixa os seus maus caminhos, deixa aquilo que desagrada a Deus, para que a nossa oração seja poderosa e eficaz. Quando a gente orar, Deus ouça. Um outro resultado, encontrarmos descanso para a nossa alma. Atos 3,19. Quantas pessoas, queridos, que não estão atribuladas, angustiadas, ansiosas, depressivas, pessoas que estão sobrecarregadas na sua alma, no seu íntimo, pessoas que estão dessa forma,
E como diz lá em Mateus, Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou dar alívio a vocês. Mas precisam vir a Jesus. E Atos 3,19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, para que venham tempos de refrigério na sua alma, e Ele envia o Cristo. Então precisa haver arrependimento, para que venha esse descanso, para que venha esse refrigério, esse descanso que você tem buscado, meu amado, na sua alma, que tem te atormentado. Esse descanso, ele vem quando a gente se arrepende, a gente muda de mente, a gente muda de direção, a gente se converte de verdade. Quem se converte de verdade, deixa os seus maus caminhos. Quem se converte de verdade, se volta para Deus. Quem se converte de verdade, busca viver para Ele. Não existe conversão. Uma pessoa fala que se converteu, mas continua do mesmo jeito, com os mesmos procedimentos, e não tem mudança nenhuma. Isso não é conversão, isso é religiosidade, isso é frequentar uma igreja, isso às vezes é ser membro de uma igreja, mas não é uma genuína conversão. Qual é o resultado de se ter um verdadeiro arrependimento? Provérbios 28:13. É aquele texto também que diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas aqueles que o confessa e o abandona, não é só confessar, confessa e deixa, encontra misericórdia. Ou seja, o que é que a gente aprende nesse texto, queridos? Que quem confessa, quem se arrepende de verdade, ele prospera e ele encontra misericórdia. Ele prospera, ou ao contrário, ele encontra misericórdia e ele prospera. Mas quem mantém ocultos os pecados, quem não confessa, quem não deixa, como é que vai prosperar? Como é que vai receber misericórdia de Deus? Amém? Então esses são os resultados aqui de se ter um verdadeiro arrependimento. E eu quero encerrar, queridos, fazendo um apelo para todos nós como igreja. Mas eu quero que você abra 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. 2 Coríntios capítulo 5, um pouquinho atrás desse texto que nós estávamos, o verso 15. Eu quero encerrar fazendo um apelo para cada um de vocês, queridos, para que a gente venha orar a Deus agora. Antes de nós lermos, olha aqui para o pastor e preste atenção. A gente vem orar a Deus de verdade, pedindo para que essa tristeza que vem de Deus seja sobre as nossas vidas, seja sobre a nossa igreja, e que o Espírito Santo possa nos levar a um arrependimento de verdade, profundo, genuíno, ele possa nos levar, e que esse arrependimento venha atrair a presença de Deus, venha atrair o mover de Deus sobrenatural sobre a nossa vida, a nossa casa, sobre a nossa igreja. Amém, queridos? E eu quero encerrar com esse texto, 2 Coríntios 5,15, que diz: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui eu quero encerrar dizendo para você, de repente você ouviu essa palavra, você disse no seu coração: pastor, mas olha, graças a Deus, eu acredito que eu não tenho nada para me arrepender não. Estou tudo bem, não estou andando em pecado, tudo certinho na minha casa, no meu emprego, não tem nada para me arrepender. Aqui eu quero dizer algo para você, querido. Se talvez você tenha dito isso, eu quero te levar a refletir em algo, citando esse texto aí. Se a gente que conhecemos a Cristo, se a gente não tem vivido para a glória dele, se nós não temos vivido de verdade para fazer a vontade de Deus, se a gente tem vivido para a nossa vontade, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acha melhor, a gente precisa se arrepender. Esse texto é bem claro, ele morreu por todos. Ele morreu por mim, para me salvar, para me libertar, para me dar uma vida abundante, para me dar alegria, para me libertar do pecado, para me dar uma vida abundante em Deus, para me abençoar também.
Mas olha o que o texto diz, ele morreu por todos. Sabe para quê? Para aqueles que agora têm vida, não vivam mais para si, mas venham viver para aqueles que por ele morreu. Então ele morreu, queridos, ele não morreu naquela cruz para que a gente venha viver a nossa vida, para que a gente seja o dono do nosso nariz, para que a gente viva do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha. Como é que a gente pode viver do nosso jeito agora? Ele morreu para que a gente venha agora viver para Ele, para fazer a vontade dEle, ainda que para isso nós venhamos passar momentos difíceis. Ele morreu por isso, para que aqueles que agora têm vida, têm certeza de vida eterna, sabe que é salvo. Não, agora minha vida, eu vivo para Deus. Como diz Paulo lá em Gálatas, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Como é que a gente pode dizer que a gente não tem nada para se arrepender, se a gente não tem vivido para a glória dEle? Se a gente não tem vivido para a vontade dEle? Querido, você que está ouvindo através da internet, eu não sei como está o seu coração. Às vezes eu sinto o coração, parece que às vezes o nosso coração está tão endurecido, parece que a palavra não bate, parece que não fala mais, às vezes parece que a gente fala, às vezes eu tenho, parece que esse tipo de sentimento. Eu não sei como está o seu coração, mas eu quero terminar com esse texto e dizer para você, você que às vezes acredita que está tudo bem, se você não tem vivido para a glória dEle, se tudo que Ele te deu, tudo que Ele te confiou, os dons, os talentos, o ministério, tudo isso, se você não tem vivido para a glória dEle, eu quero dizer para você, você precisa se arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Se a gente tem vivido aí só para buscar bênçãos, a gente precisa se arrepender de verdade, queridos. Porque esse texto diz, Ele morreu por todos, para que aqueles que agora vivem, não vivam para si, mas vivam para a glória de Deus. Amém? Você pode fazer isso? Vamos encerrar assim? Eu não vou fazer um apelo para ninguém vir à frente, eu não vou pôr nenhuma música de fundo para dar aquela emoção, para a gente ficar emocionado, mas eu quero que você, se você puder agora, aqueles que podem, se você puder ficar de joelho, eu quero convidar você a nós encerrarmos com essa oração, pedindo para que Deus nos leve como igreja, como pessoa, a nossa casa, Deus nos leve a ter esse arrependimento. Você que está em casa, você onde está ouvindo, se essa palavra, você sabe, você entendeu que ela é uma verdade para a sua vida, para o seu coração, eu quero pedir para você fazer isso agora. Onde você estiver, se ajoelhe, faça isso. Peça para que Deus nos leve a esse contritamento, esse arrependimento verdadeiro, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e não fique ouvindo o pastor orar, não. Eu quero que você ore em nome de Jesus. Você possa orar em nome de Jesus. Amém, queridos? Ore ao Senhor. Você que está em casa também, queridos, ore ao Senhor. Em nome de Jesus. Pai de amor, eu me coloco diante de Ti junto com os meus irmãos. E como eu disse aqui agora, Pai, não quero colocar uma música que vá gerar emoções ou algo assim, não. Pai, é o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu deixo aqui a Tua palavra que é a verdade, mas eu peço que o Teu Espírito Santo, eu não posso, Ele que pode fazer. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Eu peço ao Senhor como povo do Senhor, como igreja. Pai, nos perdoa. E o pecado que eu peço perdão ao Senhor, nos perdoa, para muitas vezes estarmos vivendo para nós mesmos, para as nossas vontades. Muitas vezes nós não abrimos mão daquilo que precisamos abrir mão, Pai, para fazer a vontade do Senhor. Nós dizemos muitas vezes servir a Ti, dizemos muitas vezes, Pai, que Te amamos, que Te pertencemos, mas nós vivemos para a nossa vontade, nós vivemos para o nosso querer, nós vivemos para a nossa glória, nós vivemos para obter os sonhos e projetos que nós queremos, nós vivemos, Pai, fazendo pedidos a Ti, Pai, para nós nos sentirmos realizados. Pai, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia desta igreja, dos meus irmãos,
Tem misericórdia da igreja do Senhor, Pai, na nossa nação, na face da terra. Pai, tem misericórdia, desperta a tua igreja, nos desperta, Pai, aqueles que estão dormindo, aqueles que tiveram o seu coração endurecido pelo engano do pecado, aqueles que têm vivido para si, aqueles que têm estado, Pai, frios, mornos, indiferentes, Pai, indiferentes com a tua palavra, indiferentes com aquilo que o Senhor confiou a eles, indiferentes com aquilo que o Senhor confiou em suas mãos. Pai, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia das nossas vidas. Pai, produz em nós um verdadeiro quebrantamento, produz em nós, Pai, um verdadeiro arrependimento, produz em nós, Pai, um quebrantamento, um verdadeiro quebrantamento genuíno, profundo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Pai, tem misericórdia, não fazemos pedidos por sermos bons, por sermos justos, mas nós pedimos ao Senhor, aquece o nosso coração, Pai, aquece o nosso coração, que nós venhamos a nos entristecer como no princípio, Senhor, que quando pecarmos, errarmos, Pai, que venhamos, que verdadeiramente haja uma tristeza no nosso coração, haja um profundo, Senhor, uma profunda tristeza, haja uma profunda tristeza no nosso coração, Pai, de entristecermos o Teu coração, de ferirmos o Senhor, de entristecermos o Teu Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, gera isso em mim, gera isso na minha casa, gera isso nos meus irmãos, gera isso em cada família aqui, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, continue a ser, Senhor, ficar viva no nosso coração, que essa palavra seja viva, Pai, no nosso coração, Teu Espírito Santo continue a ministrar isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, e para a glória do Teu santo nome, assim eu oro, Pai, e te agradeço, para a glória do Senhor, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor ache liberdade nos nossos corações, o Espírito Santo de Deus ache liberdade em nossos corações, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, que Ele nos leve a um quebrantamento, Ele nos leve a um arrependimento, que a gente possa nos voltar para o nosso Deus, que haja tristeza de Deus em nossos corações, tristeza que nos leve a quebrantamento, a um arrependimento, a se voltar de verdade para Ele, que nos leve a nos dedicar em nome de Jesus. O Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer sobre você e sobre nós o seu rosto, e nos conceda a graça. O Senhor volte para nós o seu rosto, e nos dê a sua paz, em nome de Jesus. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que essa palavra continue a ministrar, a falar nos seus corações, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, queridos, em nome de Jesus.